Olá, que bom ver você por aqui. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Tenho certeza que essa mensagem que você vai assistir agora, ela vai edificar muito a sua vida. Mas antes de começar, é a primeira vez que você está aqui? Se for, você precisa então se inscrever. E não esqueça de clicar no sininho, assim ele vai te avisar todas as vezes que chegar alguma mensagem nova no canal. Pronto, agora você já está inscrito. Não se esqueça de dar o seu joinha e de compartilhar com os amigos. Eu tenho certeza que as mensagens desse canal vão edificar a sua vida e de muita gente por aí. Boa mensagem! Na cruz, 3 jovens na cruz. Lucas 23, 39 e 43. É o texto que nós vamos meditar. Amém? Diz isso o texto. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Amém? Não vamos orar, porque o pastor Bruno já orou, né? Você também orou, não orou? Então vamos falar um pouquinho aqui. Aqui, 3 jovens numa cruz. Eu digo que tem 3 jovens numa cruz. Mas você fala assim: como você sabe que é jovem? Lá em Lucas 3, 23 fala que Jesus tinha 33 anos. Era jovem. Quem tem 33 anos aí? Ainda não tem não, né? Então você é jovem. Está demorando a chegar lá, né? É jovem. Quem tem um pouquinho mais de 33 anos? Um pouquinho mais é jovem, né? Jovem. Jesus era jovem, 33 anos. O texto fala que ele era jovem. Lá em Lucas 3, 23 fala que ele tinha 33 anos. Então, portanto, ele era um jovem. Tinha apenas 3 anos que ele tinha sido batizado. 3 anos. Então, Jesus era jovem. Os 2 malfeitores que estavam ao lado de Jesus provavelmente também eram jovens. Pastor, mas como que você sabe disso? A gente lê a Bíblia e a gente começa a estudar também a história, tem que ver o texto, o contexto, estudar a história. A gente vai ver que naquele tempo a expectativa de vida era muito baixa. Era muito baixa. Não é igual hoje. As pessoas estão vivendo aí 80, 90. Na época de Jesus a expectativa de vida era muito baixa. Principalmente entre os homens. Tinha muita viúva naquela época. Muito mesmo. Por isso que tem um texto na Bíblia falando para cuidar das viúvas. Hoje ficou um pouco o contrário, né? Não tem muita viúva, não. Até porque quando muitos ficam filho de viúva, casa de novo. Naquela época nem podia casar de novo. Por outro lado também sim, né? Mas naquela época a expectativa de vida era muito baixa, principalmente entre os homens, devido que às guerras. Os homens iam para as guerras. E guerra naquela época vinha uma multidão correndo para cá, outro correndo para cá, tudo com espada. Provavelmente um colega matava o outro, dava uma espadada no outro, estava virando aqui, matava o outro, sei lá o que acontecia. Era uma bagunça. Já assistiu um filme de guerra e antigo? Vai ter um monte de homem correndo, gritando. Não é assim? Então as guerras naquela época eram desse jeito. Então, por causa da guerra tinha muita baixa entre os homens, guerras, doenças e também o alto índice de violência. Naquela época tinha um grande índice de violência. Então morriam muitos homens. E nós vemos aqui que essa cena desses 3 jovens pendurados nas suas cruzes
nós podemos ver aqui que essa cena nos ensina muito sobre a juventude. Cadê os jovens fortes aí? Não, tá parecendo fraco. Que fraqueza é essa? Cadê os jovens fortes? Aí o negócio começou a melhorar. Cadê o jovem forte? Tá parecendo uma velhinha de 200 anos. Cadê o jovem forte? Então, nós aprendemos muito isso aqui esses 3 jovens pendurados ali naquela cruz, porque ali eles bateram papo. Você vê ali, esse texto que nós lemos era um papo, era uma conversa, e a conversa entre esses jovens aqui nos revela o que as coisas que passam em um papo jovem. Você não bate papo? Bate papo? Ou você bate papo pessoalmente, ou agora a moda agora é o zap, né? Mas você bate papo, não bate? Não é verdade? Os jovens batem papo. Então aqueles jovens estavam pendurados na cruz, eles estavam batendo papo. Você vê que ele foi um papo, né, chefe? Eles estavam pendurados na cruz e batendo papo. Mas o certo é que eles estavam na cruz e cada um deles tinha ali o seu motivo para estar ali. Cada um tinha o seu motivo para estar ali na cruz. Como você aqui nessa noite. Cada um de vocês tem o seu motivo para estar aqui hoje. Não sei qual que é o seu motivo. Eu sei o meu. Mas cada um tem um motivo. Aqueles 3 jovens naquela cruz, cada um deles tinha um motivo para estar ali naquela cruz. Tantos jovens hoje também estão sendo crucificados pela violência, pelas drogas, suicídio, acidentes de trânsito. Muitos jovens estão sendo levados à morte precoce entre 15 e 24 anos. Muitos jovens. E no meio do papo de jovem acontece muita coisa, não acontece? Sim ou não? Vocês conversam muita coisa, não conversa? Talvez uma interrogação, assim, uma dificuldade surgiu. Nosso papai e mamãe disse que o Cristo viu conversa. Pelo olhar dele dá para entender alguma coisa, né? Então, olha só conversa muita coisa. Mas nesse cenário aqui nós vemos esses 3 jovens na cruz. Como eu já falei, entre os jovens tem muita morte, entre 15 e 24 anos, a violência, a droga, suicídio, acidente de trânsito, tem matado muitos jovens. No Brasil, 32 jovens de até 39 anos são assassinados todos os dias. É um índice muito alto. Não é? Às vezes a gente fica sabendo quando acontece aqui perto da gente, né? Mas em todo o Brasil é uma média de 32 jovens com menos de 19 anos assassinados todos os dias. Jovem, você está levando a sua cruz? Está levando a sua cruz? Está levando a sua cruz? Você está levando a sua cruz? Você está levando a sua cruz? Hã? Você está levando a sua cruz? Você está levando a sua cruz? Nós vamos meditar aqui nessa referência. Esses 3 jovens aqui nessa cruz, nessas cruzes, né? 3 jovens. Vamos meditar um pouquinho sobre esses 3 jovens. O primeiro jovem, você tem que se enquadrar em um deles. Não sei qual que você vai se enquadrar, você tem que enquadrar em um deles. O primeiro jovem, ele estava na cruz da delinquência. Tem algum delinquente aqui? Nossa, você regalou um olhão, né? O que é delinquência? Você sabe o que é delinquência? Não? Você vai saber agora então o que é delinquência. O primeiro jovem estava na cruz da delinquência.
atitude acusativa e de escárnio do primeiro malfeitor sobre a cruz, desafiando Jesus, já revelava a sua falta de temor. Ele já chegou escarnecendo de Jesus, já acusando Jesus. Isso já estava mostrando para ele a sua falta de temor. Muitos jovens hoje estão carregando a cruz da delinquência no meio do papo deles. Vem uma coisa, vem outra, eles falam assim: não, isso aqui, vai, isso dá nada para mim, não. Não é? Já viu o jovem falando isso? Dá nada para mim, não. Já viu? Ninguém fala isso, dá nada para mim, não. O cara chega com um cigarro, manda você fumar, baixa, não vai dar nada, não. Não, uma droga, não dá nada, não. Vai. Muitos jovens, até mesmo com menos de 18 anos, ostentam um currículo de 121. Sabe o que é isso? O que é isso? Não. Homicídio, já matou os outros. Muitos jovens com menos e falam: não dá nada para mim. Não é? Não é desse jeito? Não dá nada para mim, vai. Nós vemos que este jovem aqui na cruz, esse primeiro jovem que estava na cruz da delinquência, este jovem ele cometia delitos. Aí não dá nada para mim, só que um dia a casa cai. Um dia a casa cai. Ou vai preso ou vai morto. E vai para o inferno. Que é o pior, né? Um dia a casa cai. Nós vemos que esse jovem aqui realmente ele cometia delitos, tornou-se então um delinquente, um criminoso. E o motivo desse jovem estar ali era para quê? Pagar os seus próprios erros. Toda coisa que a gente comete fica anotada. E um dia a gente vai dar conta. Tem prestação de contas. E esse jovem estava ali, pregado naquela cruz, prestando conta pelos seus delitos, seus crimes. Então o motivo que ele estava ali é para poder pagar pelos seus erros. Mas só que este jovem ele estava diante de alguém que poderia absolver ele da condenação. Qual condenação? A eterna, porque a terrena ele já estava condenado. Ele já ia morrer, estava pregado ali, não tinha jeito mais de descer daquela cruz. Ele tinha que pensar o que? Na vida eterna. Ele estava diante de alguém que poderia livrar ele da condenação eterna. Quando nós pecamos, o que a gente é? Quando a gente peca? Fala comigo assim, ó, delinquente. É verdade. Quando nós pecamos, nós estamos sendo delinquentes por causa dos nossos delitos e pecados. Por que é chamado de delinquente? Porque ele infringiu uma lei. Quando a gente peca, a gente está infringindo a lei de Deus. Somos delinquentes. A gente é criminoso. É forte o negócio. É criminoso. O pecador é criminoso. Ele está infringindo uma lei. É um delinquente. E quando nós pecamos e nós estamos sendo delinquentes, o que nós somos dignos de quê? Ajuda aí, gente. Nós somos dignos de quê? Aquele jovem estava onde? Na cruz. Nós somos dignos da cruz. Quando nós somos delinquentes, nós pecamos, nós somos dignos da cruz. Por isso nós precisamos aprender a ser jovens humildes. Fala, eu preciso ser humilde. Fala, eu preciso reconhecer que eu sou pecador. Aquele jovem não reconheceu que ele era pecador. Ele começou a acusar Jesus. Quantas vezes a gente não faz a mesma coisa?
não é? Também nós não devemos cair na armadilha do orgulho. A armadilha do orgulho é uma característica de Satanás, uma característica satânica, que fica escarnecendo das coisas de Deus. Aquele jovem começou a escarnecer das coisas de Deus. Muitos jovens hoje estão sofrendo na cruz da delinquência, caindo no mundo do crime, do vício, da prostituição. O que esses jovens precisam? De Jesus. E quem vai falar de Jesus para eles? Nós vamos caminhando aqui, nós vamos ver quem vai falar. Amém? Amém. Lá em Mateus 11:28 fala que só Jesus Cristo pode aliviar a dor. Jesus era jovem, carregou uma cruz. Jesus caiu, não conseguiu carregar aquela cruz. Um outro jovem foi lá e carregou a cruz para ele. O que eu quero dizer com isso? Jovem, fuja do pecado. Não seja delinquente. Seja delinquente, fuja do pecado. Amém? Amém. Então, o primeiro jovem, a primeira cruz é a cruz da delinquência. E a segunda cruz? Quem sabe qual é? A cruz da inconsequência. Está no versículo 4. A cruz da inconsequência é o famoso não dá nada para mim, eu vou lá, né? Negócio. Quem já escutou os outros falando isso? Já? E deu, não deu? Deu feio, né? Pegou, não pegou? Pega. Não dá nada para mim, não vai que não dá. O segundo jovem, ele tentou defender Jesus. Ele reconheceu a justiça, repreendeu o primeiro, aquele primeiro que estava debochando de Jesus, e disse: não para com isso, não faz isso não. Essa atitude mostra que esse jovem era um bom rapaz. Era bom. Teve tanta gente boa, né? Não tem? Você está vendo o outro querendo prejudicar o outro, vira para ele: não faz isso não. Tem tanta gente boa, não tem? Não tem? Esse jovem era bom. Era bom ele. Defendeu Jesus. O jovem estava pregado na cruz e ainda defendeu Jesus. O cara era bom, era não era? Era um cara bom. Mas por que ele estava ali? Por que ele estava ali? Certamente ele tinha cometido algum crime. Por isso, lá em Marcos 15:27, fala que ele era um ladrão, um malfeitor. Tinha cometido algum crime. Ou talvez apenas estava mal acompanhado, fazendo coisas erradas com pessoas perigosas. Vamos dar um rolê de carro. Mas ele foi pego dando rolê. Só que o carro era roubado. Por isso ele chegou e pegou, levantou todo mundo. O carro era roubado. Dentro do carro ainda tinha os caras armados. Ainda tinha droga lá dentro do carro. Aí o negócio zangou, mas nada. O cara era bonzinho, tio. Era bonzinho. Aí a mãe fala: mas ele nunca me deu problema, nunca deu nada, mas está preso agora. Por quê? Companhia errada. Minha mãe tem um ditado que eu gosto muito, que fala assim: galinha que acompanha pato morre afogada. Porque a galinha não sabe nadar, né? Ela vai entrar na lagoa atrás do pato, ela vai morrer. Ela vai morrer, ela não sabe nadar. E o pato sabe nadar, mergulha, sai da água e a pena ainda está seca. Nem molhar a pena, ele está seca. Ele vai voar, ainda dá uma voada ainda, porque a pena está seca. A galinha encharcou a pena, ela afunda. Não tem jeito de fazer mais nada. Não é verdade?
Então aquele jovem possivelmente ele foi pego com alguém. Isso aqui mostra que aquele jovem ele não media a consequência de seus atos. Aí eu te pergunto, antes de você fazer alguma coisa, você pensa antes? Será que isso aqui não vai dar ruim para mim? Não, você fala, não vai dar nada para mim. Você não pensa antes, será? Mesmo esse jovem sendo um bom rapaz, ele caiu em alguma armadilha que levou ele para o caminho mau. Muitos jovens hoje também estão influenciados por más companhias, não é? Nem falar que ninguém nunca chegou para você e chamou você para ir num lugar errado. Chegou e falou assim, olha, tem um negocinho ali, vamos lá. Tem bobo, não vai na igreja hoje não, tem uma festinha ali, um negócio ali tá bom, né? Tem como é que fala? Aquele negócio que eles põem um carro de som lá e fica batendo nos negócios, como é que chama de som? Não, funk. É funk, né? Dançando em cima do carro. Vocês estão por dentro, hein? Vocês estão por dentro. Vamos lá. Não tem coisas assim hoje? Muitos jovens vão na ideia dos outros, eles não pensam que vão ter alguma consequência de seus atos. Acham que ninguém está vendo. Acham que não vão ser descobertos. Mas um dia a casa, porque a Bíblia diz que não existe nada feito na terra que fique encoberto. Tudo aparece. E você sabia que o próprio diabão, o Satanás, ele coloca o prato para a pessoa pegar, a pessoa pega, peca e depois ele mesmo mostra para todo mundo? Ele mesmo fala, apareceu para ele. Ele mesmo mostra. Então esse jovem passou por algum tipo de inconsequência, e essa inconsequência levou ele à cruz. Muitos jovens hoje têm enfrentado isso, problemas assim, têm sido inconsequentes, e essas inconsequências têm crucificado muitos jovens. Após o quê? O primeiro trago no cigarro, o primeiro gole de uma bebida alcoólica, e depois essa pessoa se torna um viciado. É difícil de largar depois do vício. O senhor chega e fala assim, só um bolinho, só um bolinho. Ninguém está vendo, não. Bebe, ninguém está vendo. Não é assim? Sua mãe está vendo, seu pai está vendo, seu pastor não está vendo. Bebe, só um bolinho. Assim, baseado com ela, é só um traguinho, só ninguém está vendo. Não, depois quando a pessoa assusta, ela já está viciada, está dependente. Não é verdade? Aí a pessoa entra em relacionamentos sem compromisso nenhum com Deus. Aí depois vem doenças, né? Doenças, homicídios e até mesmo suicídio. E além disso nós vemos brincadeiras no trânsito, jovens inconsequentes, brincadeira no trânsito, alta velocidade, e isso tem matado muitos jovens. Por isso que eu digo para você, jovem, pensa antes de agir. Pensa antes de agir. Não seja inconsequente. Não seja inconsequente. Pensa antes de agir. Amém? Você dança, você canta. É um talento que Deus te deu para você adorar Ele. Não é para adorar Satanás. Deus te deu saúde
para adorar Ele, não é para adorar Satanás, porque Deus está te preparando para te levar para o céu. E lá no céu, eternamente, você vai cantar e dançar na presença dele. Por isso que ele levou você. Então não seja inconsequente. E o terceiro jovem ali na cruz, a terceira cruz, qual que é? A cruz da obediência. Quem é obediente? É obediente? Ninguém gritou, rapaz. Só a Beth que é obediente. Só a Beth que é obediente. É a cruz da obediência. Lá estava o terceiro jovem. E esse jovem era Jesus. Estava ali na cruz. Ele não estava ali porque ele era um delinquente. Ele não tinha cometido nenhum erro. Ele não estava ali porque ele era um inconsequente. E sim, estava ali porque era obediente a Deus. E aquela cruz não era de Jesus. Aquela cruz era de Barrabás. Ela não era de Jesus. Tanto que na hora que eles colocaram para poder pregar ele, a cruz era maior. Eles tiveram que amarrar a mão, esticar, deslocar as clavículas dele para o braço dele servir aonde ia bater o prego. Puxar, esticar ele. E a cruz não era dele, ela era maior. Ela era maior. E a cruz era de Barrabás. Jesus, ele assumiu o lugar de Barrabás e de todos nós, pecadores. Talvez Barrabás tenha pensado que levou a melhor. Fui livre. Jesus foi no meu lugar na cruz. Às vezes a gente comete um erro, aí uma outra pessoa assume, e a gente fala assim, não, eu livrei dessa, né? Você faz um negócio na escola, a professora não está vendo, aí você joga, na minha época era assim, agora eu não sei se vocês assim, mas não, você joga um papelzinho lá na professora, no quadro, não sei se vocês fazem isso, faz? Ah, não, né? Vocês são gente boa. Na minha época tinha uns meninos que faziam isso. Aí a professora virava, quem foi que jogou? Aí o outro estava rindo lá, a professora pegava o outro achando que era ele, mas foi você. Aí você vê que você livrei dessa. Salvei. Talvez Barrabás pensou isso, livrei dessa, estou livre. Estou livre, o outro foi lá no meu lugar. Mas quem venceu foi Jesus, porque Jesus derrotou a própria morte. Ele derrotou a própria morte. Quem venceu foi Jesus, não foi Barrabás, foi Jesus que derrotou a própria morte. A cruz que antes ela era um símbolo de maldição, ela se tornou, hoje, ela é um símbolo de bênção, através da morte e ressurreição de Jesus. A cruz hoje é um símbolo de bênção, porque lá foi oferecido o Filho de Deus pelos nossos pecados. Por isso, se ela fosse um símbolo de maldição, as pessoas iam andar com uma cruz pendurada assim. Por quê? É maldição. Hoje algumas pessoas vão andar com uma cruz assim, porque é sinal de bênção. A cruz antes era maldição, hoje é bênção. Jesus, ele viveu entre nós, ele nunca pecou. Foi obediente a Deus. Tanto que ele falou assim, ó Pai, se for possível, afasta de mim esse cara, mas seja feita a tua vontade. Deus queria que ele morresse, ele foi para a cruz e morreu. A cruz da obediência é uma bênção para o jovem que leva a sua cruz. Sabe quando que você está levando a sua cruz? Eu te perguntei, você está levando a sua cruz? Sabe quando você leva a sua cruz? Quando você abre mão do pecado e segue Jesus. É quando a pessoa chega para você e fala assim, ó, dá um golinho aqui, não vai dar nada para você não, é só um golinho. Você vira e fala assim, eu sou de Jesus. Eu sou de Jesus. É quando alguém chegar, acender lá um baseado, levar para você, tá aí, ó. É você virar para ela assim, ó, eu vou te mostrar uma droga muito melhor do que essa.
Se você experimentar ela, você vai viver feliz pro resto da sua vida. Sabe como chama essa droga? Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz: não se embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Quem tem Jesus tem o Espírito Santo de Deus. Não precisa de dar um golinho, de dar um trago, uma picada, fazendo poder ficar legal. Não, a pessoa vive legal para sempre. O Espírito Santo de Deus, ele vem e toma a gente de um jeito que a gente fica numa felicidade, mesmo na hora que o coração está triste. O Espírito Santo de Deus vem e traz alegria, renovo. A morte de Jesus para mim e para você, para nós que somos jovens, amém? Foi para nos livrar, também as crianças, também os idosos. Aí eu falo para os idosos aí, dali para trás, que eu vou falar agora, lá no fundo agora. Também para os idosos, homens, mulheres, para todas as nações. Por isso, Jesus Cristo é o único que pode livrar o jovem da delinquência e da inconsequência. Por isso que eu digo para você hoje, jovem, escolha a cruz da obediência. O que cruz significa? Dor. Na cruz tem dor, não tem? Renúncia. Dor. O que é a cruz da obediência? É renunciar ao pecado. Obedecer não é fácil, não. Obedecer, a gente precisa de quebrar um negócio que tem dentro da gente assim, chama ego. Quebrar o seu ego. E o seu ego tem a ver com o seu eu. Você sabia que é o seu maior inimigo? É o seu ego. O seu eu é o seu maior inimigo. Mas quando nós carregamos a cruz da obediência, nós quebramos esse eu. Amém? Está entendendo? Nós vemos que a vida desses 3 jovens nos dá exemplo de cruzes que nós enfrentamos hoje, que a juventude enfrenta hoje. A juventude enfrenta a cruz da delinquência. Muitos jovens têm carregado essa cruz. Mas quando você está na cruz da obediência, você tem prazer em tirar esses jovens que estão carregando a cruz da delinquência e falar com eles assim: ó, leva a cruz de Jesus. Leva a cruz de Jesus. A cruz da inconsequência tem sido levada por muitos jovens que pensam que não vai dar nada para eles, ou vai fazer alguma coisa, não pensam antes de agir. Estão sendo enganados por mentiras do mundo. Agora, a cruz da obediência, que foi levada por Jesus, você pode carregar ela hoje. Você pode carregar essa cruz. E essa cruz, ela tem uma garantia. E a garantia dela é eterna. Quando você compra um negócio, ele vem com garantia, não vem? Você compra o celular, tem garantia de 1 ano, né? Acabou a garantia. Acabou. Você pede o chefe para fazer um bolo, tem garantia até a hora que você comer. Comeu, acabou. Não tem mais não, tem. Comeu, acabou. Mas a cruz da obediência, a garantia dela é eterna. Porque você vai para o céu. Qual cruz você vai escolher? Qual? Da obediência. Aconselho você escolher a cruz da obediência. Você buscar de Deus e tirar tantos jovens que estão carregando cruz da inconsequência, cruz da delinquência, e trazer esses jovens para Jesus. O pastor Bruno fez uma oração aqui, foi profética, orando pelas cadeiras vazias, uma oração profética. Mas sabe quem que Deus quer usar para encher essas cadeiras aí?
É você. É você. É você. É você. É você. É você também. Você. Você. Você mesmo. Miguel. Chefe Ligo. Eduardo. Você. Você mesmo. Raíssa. Eu também. Tá rindo, né? Eu também. A Ingrid também. Exato. A Adriane. Quer usar vocês. Então carregue a cruz da obediência. Carregue a cruz da obediência. E você vai ver vitória. Vitória também. Você vai usar também. Carregue a cruz da obediência. Deixa Deus te usar. Deixa Deus operar a obra e o milagre dele através da sua vida. Eu queria que você ficasse de pé agora. Você ficasse de pé. Você está carregando a cruz da... Tinha 3 tipos de jovem na cruz. 3 tipos de jovem na cruz. Um deles estava com a cruz da obediência, que tem a promessa de vida eterna. E ele venceu por você, ele venceu por mim, ele venceu por nós. Queria que você abrisse sua mão assim e falasse assim: Deus, fala forte, Deus, eu sou jovem, mas eu não quero ser inconsequente, eu não quero ser delinquente. Então, agora, Senhor, fala, agora, Senhor, no nome de Jesus, eu jogo fora a cruz da delinquência, eu jogo fora a cruz, delinquência, inconsequência, no nome de Jesus, e eu carrego agora, eu pego agora a cruz da obediência, no nome poderoso de Jesus Cristo. Fala, muda a minha vida, muda a minha história, no nome de Jesus. Fala, usa-me como o Senhor quiser. Fala, eu estou pronto, no nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus.